Nas últimas semanas, houve um rumor sobre uma possível futura bolha da inteligência artificial, uma bolha econômica que pode gerar até uma crise devastadora. Então, a gente vai ver tintim por tintim aqui quais são os indicadores que mostram essa possível bolha, se realmente é só um rumor ou se existem indícios de que pode gerar uma crise econômica, até pelo nível de aporte que foi feito no setor nos anos anteriores, 2023, 2024, 2025. E desde já deixa o seu like, já curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te enviar os novos vídeos aqui do canal. E comenta aí se você tem alguma empresa relacionada à inteligência artificial ou se você estava pensando em aportar, o que você está fazendo aí na sua carteira, já deixa o seu comentário aqui pra gente. Então assim, pessoal, cerca de 2 trilhões já foram investidos nesse setor nos últimos anos. Isso é praticamente 1,2% do PIB norte-americano, é muita coisa. E o CAPEX não linka com o ROI. O ROI é o retorno sobre o investimento, o CAPEX é o investimento aportado. Então esse setor ele veio de forma abrupta após o ChatGPT, a OpenAI, que abriu as portas para a inteligência artificial. Então teve um boom de inteligência artificial. Todas as empresas que diziam que iam implementar inteligência artificial 2022, 2023, tinha um gráfico esticado na bolsa, tinha uma subida repentina, sem fundamento, sem motivo nenhum, e acabou que tendo um aporte muito forte nesse setor e esperando um retorno que as empresas atualmente não estão conseguindo dar. Então nós trouxemos um gráfico aqui da Gartner Investment, que mostra o nível de expectativa em cima do setor. Então, assim, o eixo vertical do gráfico vai mostrar o nível de expectativa e o eixo horizontal, o tempo de maturidade da tecnologia. Ah, mas guerreiro, o tempo de maturidade da tecnologia de IA é muito rápido porque o processamento é muito rápido e desenvolve. Na verdade, tem outros bloqueios em cima do desenvolvimento de inteligência artificial que não tem a ver somente com o desenvolvimento do processamento dela em si. E nós vamos ver daqui a pouco, mais pra frente no vídeo. Então, esse gráfico, ele basicamente parece muito aquele gráfico de IPO de empresa que está lançando na bolsa. No começo tem essa expectativa muito grande e o gráfico sobe muito. Logo que lança, já lança com preço lá em cima. Todo mundo quer aproveitar e depois tem a depressão, tem uma queda abrupta, depois que a gente vê que a receita e os fundamentos não são tudo aquilo, e mais para frente tem uma correção. E essa correção é quando chega no valor justo, mais ou menos, de mercado ali da empresa. Esse gráfico mostra pra gente a mesma coisa, só que com relação à expectativa de mercado no setor de inteligência artificial, é um gráfico mais macro. Então teve uma subida abrupta, um hype aí de inteligência artificial, tanto é que as empresas que falavam que iam implementar a inteligência artificial, simplesmente pelo ato de falar já subia o gráfico da ação. E aí depois houve uma queda, uma depressão, muitas empresas já perderam valor e agora parece que está havendo uma corrigida, mas essa corrigida é muito sustentada por poucos players que ainda são os que simbolizam o principal do setor, o que é um mau sinal. Poucos players carregando o setor nas costas é o sinal de que o setor não é tão viável assim. Inclusive, já até puxando esse gancho, um dos maiores problemas, um dos maiores gargalos do setor é justamente o financiamento circular. Que funciona assim, as grandes empresas, os grandes players contratam startups de inteligência artificial para desenvolver as soluções, só que essas próprias startups precisam colocar dinheiro em espaço de nuvem, em compra de chips, e aí acaba que esse dinheiro vai sendo retornado para as grandes empresas e os grandes players que vendem esses serviços. Então acaba que fica um financiamento circular. O dinheiro não sai ali do setor, ele não vai para outros setores. Ele fica só na mão, indo da startup para os grandes players, dos grandes players para a startup. Isso é um péssimo sinal. Para corroborar com isso, nós trouxemos um outro gráfico muito importante da Sequoia Capital, que é o estudo de A Pergunta de 600 bilhões de dólares, que mostra o quanto de investimento você tem que aplicar na realidade para ter o retorno da IA. O quanto que essa IA precisa te retornar
e o quanto que você precisa investir. Então, olha só que interessante esse gráfico. Quando a gente analisa no primeiro quadrante, a gente vai analisar que a NVIDIA teve um aporte em cima dela, em cima dos chips de IA dela, de 50 bi em 2023. E isso saltou para 150 bi em 2024, o que sinaliza que cada vez mais está precisando de chips e está tendo mais necessidade de aportar em NVIDIA, as próprias empresas de IA. E ali no segundo quadrante, a Sequoia Capital sinaliza que para cada $1 gasto com chip, você necessita também gastar $1 em infraestrutura. E essa infraestrutura, nós estamos falando de data centers, de consumo de energia e a própria infraestrutura de planejamento todo mesmo. No terceiro quadrante, a gente vê a soma dos custos. No quarto quadrante, a gente vê que para ter uma margem adequada aí, seria uma margem de mais ou menos 50%. E no último quadrante, a gente vê que o número mágico que se espera é ter o dobro de receita quando você aporta em desenvolvimento de IA. Então, se você teve um gasto de 300 bilhões e a margem desejada é de 50%, o mercado de IA precisa gerar 600 bi de receita anual para você poder ter esse retorno e essa margem de 50% do seu CAPEX, do que foi investido em inteligência artificial. Cara, o mercado não está preparado para esse retorno, para esse ROI, para esse recebimento dos aportes que foram feitos. Então, o que a gente está enxergando, essa é a principal sinalização CAPEX versus ROI, que é o investimento no desenvolvimento de IA versus o ROI, que é o retorno do investimento. Esse gráfico e esse estudo mostra pra gente que, na realidade, a gente precisa ter o dobro de receita para valer a pena o que foi investido em IA, porque não é só o desenvolvimento do software, é toda a questão de hardware, toda a questão de data center, de consumo de energia e toda a infraestrutura em volta do desenvolvimento da IA. Então, o setor de inteligência artificial está na mão de grandes empresas e poucas empresas. O financiamento está sendo circular, porque essas empresas investem em outras empresas que são obrigadas a comprar o chip e a infraestrutura das empresas que foram investidas, ou seja, o dinheiro retorna para a mão das grandes empresas novamente e não vai para outros setores da economia. E além de tudo isso, ainda precisa-se ter praticamente o dobro de geração de receita para ter o retorno sobre o investimento. Só para a gente ter uma noção, em 2025, 80% do desenvolvimento do S&P 500 foi das empresas de inteligência artificial. Ou seja, é um índice que está extremamente atrelado a esse setor. É de fato um castelo de cartas. E além disso, a gente teve o desenvolvimento da DeepSeek, que era uma empresa de inteligência artificial chinesa, que desenvolveu a inteligência artificial igual o ChatGPT, e o que aconteceu foi uma queda de 13% na NVIDIA, equivalente a 465 bilhões em um dia. Então, simplesmente a corrida por desenvolvimento de inteligência artificial, uma empresa conseguir superar essa barreira de entrada, já faz com que esse cartelo de cartas desmorone, já faz com que uma empresa grande do setor caia 13%, já faça com que os investidores percam 465 bilhões em um dia. Então, nós estamos enxergando que as sinalizações para a bolha da IA são de fato muito fortes e muito relevantes. E se realmente ocorrer uma bolha, um estouro da bolha de inteligência artificial, não vai ser simplesmente um setor que vai ser impactado, vai ser uma crise econômica como um todo. Outros relatórios que vão de encontro com o que a gente está falando é o relatório do Acemoglu e do Goldman Sachs. E vocês lembram lá no começo do vídeo que a gente falou sobre o tempo de desenvolvimento da tecnologia? Pois é, a IA está se deparando com outras barreiras que não haviam em outros desenvolvimentos de outras tecnologias. Uma delas é a regulamentação forte do setor, já que a IA consegue imitar vozes, imitar pessoas, fazer vídeos do nada, produções de imagens.
Então a regulamentação do Estado tem que vir forte em cima disso para que não haja problemas com o processo de direito autoral e utilização indevida de imagens. E também o custo de energia está se mostrando uma barreira muito forte em cima da IA. Os data centers estão necessitando cada vez mais espaço e mais energia. Já não sabe onde mais, o setor já não sabe mais onde colocar tanto data center, e cada vez que desenvolve mais ainda inteligência artificial, necessita de mais data center e mais consumo de energia e mais refrigeração para esse aumento de temperatura do consumo de energia dos data centers. O fato é que nós chegamos em uma encruzilhada aqui. Nós temos 3 possíveis cenários. O primeiro cenário é: guerreiro, eu acredito que a IA vai contornar tudo isso. O ROI ela vai reaver essa receita de todo esse CAPEX que foi investido no setor. Acredito que o tempo de desenvolvimento tecnológico vai ser rápido e acredito que outros players virão, fortalecendo mais ainda o setor e não ficando na mão dessas grandes empresas. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é: guerreiro, eu acredito que de fato há uma bolha da IA e de fato a IA não vai entregar tanto quanto se espera. Porém, o setor de inteligência artificial que vai ser o mais impactado e não vai gerar uma crise econômica muito forte. E o terceiro cenário é: a bolha da IA vai estourar e sim, é uma bolha muito forte, vai ocorrer uma disrupção e uma crise econômica, alguns mostrando até que ela pode ser uma crise econômica tão forte quanto a de 29. Uma depressão, de fato, uma crise deflacionária. E o que nós acreditamos? Nós acreditamos que, de fato, há uma possibilidade de uma crise econômica. Ninguém aqui tem bola de cristal, não é nenhuma recomendação de investimentos, a gente está aqui imaginando um cenário, desenhando um cenário, assim como tem outros especialistas desenhando outros cenários, e particularmente a gente acredita que seria bom, como forma de proteção, se expor um pouco mais em ativos defensivos. T-bills, que são títulos de curto prazo, metais como ouro e criptomoedas, apesar de estar vivendo uma economia à parte e ter o seu ciclo próprio, Bitcoin, por exemplo, está vivendo seu ciclo próprio, vai ser impactado se ocorrer uma crise global por conta do dólar. O dólar e o Tether vão ser impactados, automaticamente o Bitcoin também vai ser impactado e ele não está sendo visto como uma reserva de valor, assim como o ouro. Portanto, comente aí o que você acha, se você acredita em algum desses cenários, se o que a gente mostrou aqui para você hoje deu insumos para você tomar uma decisão nos investimentos ou para se manter neutro. Comenta aqui que a gente quer saber o que você vai fazer, como que você está atuando de acordo com essa possível bolha da IA, essa possível crise econômica. Um abraço, tchau!